confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia! Vamos ler agora, irmãos, 2 Samuel, no capítulo 9, nós leremos o versículo 3 até o versículo 7. 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 3 até o versículo 7. Amém? Todos se encontraram? Versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós começamos a leitura da palavra do Senhor lá em Provérbios, porque fala de Deus restaurar o plano. E esse versículo que nós lemos primeiro vai falar. Primeiro nós vamos ter que falar de Saul. Todo mundo sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, Israel não tinha rei, porque Deus era o governo daquele povo. Era Deus quem dirigia todas as coisas e conduzia tudo. Mas um dia o povo começou a olhar as nações vizinhas e eles desejaram ter um rei, um monarca na terra que governasse. Então Deus chamou Samuel, o profeta, falou com Samuel. Samuel falou: Deus, eles rejeitaram a mim. E o Senhor Deus falou: não, antes eles rejeitaram o meu governo. E Samuel foi, procurou por Saul, ungiu a Saul como rei. E Saul foi um grande rei. Enquanto ele obedeceu a Deus, ele foi um grande rei. E nós sabemos que Saul, um dia ele vai desobedecer o Senhor. Quando o povo de Israel saía do Egito, os amalequitas impediram o povo de Israel de passar, e guerrearam, e mataram, e castigaram, e maltrataram o povo de Israel. Então Deus chama Samuel e fala: Samuel, vai lá, fala com Saul, para ele guerrear contra os amalequitas e não poupar nada. Mas o que Saul fez, meus irmãos? Saul foi, guerreou contra os amalequitas, e ele poupou os despojos, poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Então, o Senhor, ele rejeitou a Saul. Nós temos que ter cuidado, porque o rei Agag, ele fala do inimigo das nossas almas. Quem é que quer impedir as nossas orações de chegar ao trono da graça, irmãos? Quem é que quer nos impedir de estarmos aqui de joelhos buscando o Senhor? Quem é que quer nos impedir de termos a nossa bênção, a nossa vitória? É o inimigo. Então, quando Saul, ele resolve poupar o inimigo, ele fez uma escolha. Ele escolheu desobedecer. Então o Senhor vai procurar Samuel novamente e vai dizer a Samuel: vai lá e fala com Saul
porque eu tenho rejeitado o seu reinado, e eu vou ungir um outro como rei. Então a Bíblia vai falar que Samuel orou a noite inteira e se entristeceu, e ele foi até Saul. E quando ele chega lá na casa de Saul, ele ouve e ele fala: Saul, que balido de ovelhas e mugido de vacas são esses? E Saul vai falar: Senhor, o povo quis os despojos, nós trouxemos o melhor para sacrificar ao Senhor. Irmãos, Deus não quer isso de nós. Deus não quer despojos. Ele quer o nosso melhor. Você tem dado o seu melhor para o Senhor? O nosso melhor tem que ser para Ele. A nossa obediência só pertence a Ele. Então, Samuel vai entender por que Deus havia rejeitado a Saul. E a minha Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o Espírito de Deus, ele vai sair da vida de Saul. E Deus vai mandar a Samuel: Samuel, agora você vai até a casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho achado um rei segundo o meu coração. E ele vai falar: eu vou me prover de um rei. E nós sabemos a história maravilhosa que Samuel vai até a casa de Jessé e ele manda chamar os filhos, e Jessé passa o primeiro, Eliabe, que era alto, forte, bonito, e Samuel pensa: é esse. Mas Deus falou: não, eu não vejo segundo as aparências, eu olho o coração. Amém. Vai passar Aminadab, também não é esse. Vai passar Samar, também não é esse. E passam mais 3 filhos. E Samuel vai perguntar a Jessé: acabaram-se os mancebos? Não. Tem ainda Davi, é o menor da minha casa. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E vem Davi. Irmãs, não desanima não. Às vezes nós nos sentimos como os menores na casa do Senhor. Senhor, será que eu tenho valor? Vocês têm, irmãs. O Senhor tem agradado da oração, da busca, da entrega. Todo mundo é igual para o Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama o pequeno do mesmo jeito que ele ama o grande. Ele não olha o nosso conhecimento, ele não olha a nossa aparência, ele olha o nosso coração. E Deus vai ungir Davi. Samuel ungiu, mas a unção era de Deus, porque a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Saul estava longe do Senhor, sem a presença do Espírito Santo. O que acontece, irmãos, quando nós estamos longe do Senhor? Ele se entristeceu, ficou oprimido. E aí houve uma reunião: nós precisamos fazer alguma coisa. Quem poderá ajudá-lo? E alguém vai falar assim: olha, tem um filho de Jessé, o belemita, Davi, e ele sabe tocar a harpa, porque nós sabemos que Deus habita nos louvores. As crianças louvaram o Senhor visitou o nosso coração. Os jovens, as irmãs, o irmão Joel, nós podíamos ficar aqui ouvindo a noite inteira, não é verdade? Mas é porque Deus habita nos louvores. Ele cura, Ele liberta. E foi isso que aconteceu com Saul. Quando Davi tocava, Saul era liberto. E nós sabemos que Davi era um jovenzinho, aproximadamente 17 anos. Mas a Bíblia vai dizer que ele tinha algumas características que nós, irmãs do círculo de oração, irmãs que somos no nosso lar, como mães, nós também devemos ter. Não só nós, irmãs dos irmãos também. A Bíblia vai dizer que Davi era valente, ele era animoso, ele era de gentil
sentiu presença. Era sisudo em palavras. A mentira não entrava na boca de Davi, não. A Bíblia vai falar também que ele era homem de guerra. Nós sabemos que mesmo menino, ele matou o urso, matou o leão. Vocês já pensaram, irmãos? Em casa, se chegar um urso, que não vai acontecer, chegar um urso lá na minha casa, um leão, eu vou chamar meu marido. Não é verdade? Davi estava sozinho no campo. Eu não sei se ele vai matar, não, mas eu vou chamar. Davi estava sozinho lá no campo. E ele matou o urso, matou o leão. Provavelmente na calada da noite, no escuro. Mas sabe por quê, irmãos? Davi tinha uma principal característica que nós devemos ter, que é o Senhor era com ele. Vamos repetir, igreja? O Senhor era com ele. Mas o Senhor também é conosco, irmãos. É o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos abençoado. Às vezes nós passamos um dia difícil, um dia de luta. Mas quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, o nosso refrigério, é o lugar que o Senhor nos acolhe, o lugar que o Senhor nos abraça, o lugar que Deus fala conosco, porque nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Às vezes as coisas não estão bem, mas nós temos uma certeza: o Senhor é conosco. E Davi começou a tocar no palácio e Saul era liberto. E a partir dali, nunca mais o Espírito Santo se afastou de Davi, irmãos. Mas nós sabemos que houve um momento em que houve uma guerra dos filisteus contra o povo de Deus. E os filisteus trouxeram o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura. E o pai de Davi vai falar: Davi, agora você precisa ir até o arraial, levar provisão para os seus irmãos. Os irmãos de Davi estavam na batalha. E Davi foi levar pão, queijo, farinha. E quando ele chega no arraial, o que ele ouve? Ele ouve Golias desafiando o povo de Israel, afrontando o povo de Israel, falando mal do nosso Deus. E ele ficou indignado e foi até Saul e falou: olha, Saul, eu vou pelejar contra esse gigante, eu vou pelejar contra esse filisteu. Mas ele era novo, era um jovenzinho. E ele convenceu o rei que ele poderia lutar contra o gigante. Irmãos, se nós formos levar para o dia de hoje, é somente pela presença do Espírito Santo que isso vai acontecer. Aleluia. Mas Deus continuava com ele. E ele se armou. Ele não aceitou as vestes de Saul, capacete, couraça, escudo. A roupa do outro não vai servir para mim. Eu só posso aceitar aquilo que o Senhor me deu, irmãos. E o que o Senhor tem te dado, irmãos? Aleluia. Você tem cuidado daquilo que tem recebido do Senhor? Você tem cuidado, tem zelado para que você possa ir e guerrear as guerras do Senhor? E Davi foi. E quando Davi foi, ele se armou de funda de 5 pedras, e ele foi até o ribeiro para recolher. Ir ao ribeiro, irmãos, fala de comunhão, de busca, de oração, buscar a presença do Espírito Santo. Vocês têm um dia especial para reunir, para orar. Esse dia, irmãos, é dia de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Não é dia de nós estarmos em casa. É dia de nós buscarmos, porque é o dia separado para o Senhor falar conosco em especial. Com o cajado, porque ele era pastor. Foi com a funda, com o alforje. E Golias falou: por acaso eu sou algum cachorro para que você... Sabemos que ele foi vitorioso, irmãos. Porque quando nós colocamos Deus à nossa frente, nós somos vitoriosos.
pode todas as coisas. O Deus que habita em você pode todas as coisas. E nós sabemos, nós conhecemos a história. Davi, ele sempre foi vitorioso, porque Deus era com ele. E a partir daquele momento, ele passa agora a viver no palácio de Saul. E agora vai nascer uma amizade entre Davi e Jonatas. E a Bíblia vai falar que eles tinham um amor pelo outro. Mas que amor era esse, irmãos? A palavra em hebraico é avará. É a mesma palavra usada para mostrar o amor que Jacó tinha pelo seu filho Benjamim. Nós sabemos que Jacó, ele foi pai de Benjamim já bem na velhice. Então o amor dele era um amor diferente. Um amor de alegria, porque já na velhice agora eu tenho um filho que eu preciso cuidar, que eu preciso zelar. E era esse amor que Jonatas tinha por Davi. Porque quando Saul, por inveja, por ciúme, tentava matar Davi, Jonatas protegia Davi. E a amizade deles era essa amizade, de pai para filho. Jonatas era o primogênito de Saul, era o filho mais velho de Saul. A diferença de idade deles era grande, Davi era muito novo. E quando Jonatas poupava Saul, poupava Davi da morte, eles fizeram uma aliança. Olha, então Jonatas falou: Davi, então tu usarás de beneficência pela minha casa eternamente. E a aliança foi travada, irmãos. Tu usarás de beneficência eternamente. Aleluia! E a palavra vai dizer que ele fala assim: tão pouco cortarás da minha casa o teu cuidado. E o tempo vai passar. Nós sabemos que numa certa ocasião Saul e Jonatas vão à guerra. Os dois morrem nessa guerra. E a notícia vai chegar lá na casa de Jonatas. Jonatas tem um filho. Quem era o filho de Jonatas? Quem sabe? Quem era o filho de Jonatas? Mefibosete. Mefibosete, irmãos, sabe o que significa? Vergonha destruidora. Vergonha que abala. Sabe por quê? Porque quando ele nasceu, a sua mãe morreu no parto. Ele não teve o cuidado da mãe, não teve o carinho da mãe. Foi a ama que amamentou e que cuidou de Mefibosete. E quando ela ficou sabendo, Jonatas morreu, Saul morreu. O rei que vai subir ao trono vai querer acabar com a descendência do rei antigo, de Saul. Eu preciso fugir com esse menino para poupar a vida dele. E ela vai fugir. Na fuga, ele vai cair, quebrar os pés e ficar aleijado de ambos os pés. Eu fico imaginando, ele agora perdeu tudo, irmãos. Perdeu a casa, perdeu o avô, perdeu o pai, já não tinha mãe. E ele vai para um lugar. A Bíblia vai falar que ele vai para Lodebar. Tem algumas palavras que não foram transliteradas. Então, Lo é o contrário de, e Debar é terra que mana leite e mel. O contrário de Lodebar é sem pasto.